Houve um tempo em que as pessoas se vestiam com retângulos de tecidos amarrados ao corpo. Simples, mas prático, esse era o estilo das roupas na Grécia Antiga e no Império Romano. A característica mais forte da vestimenta, tanto de Grécia e Roma, é essa fluidez. A diferença de Roma para a Grécia qual é? Roma é uma sociedade do status, que a posição social é muito importante, porque principalmente as mulheres, né, ricas romanas, elas querem demonstrar a posição social que elas ocupam. Os magistrados romanos vão usar a toga, também é uma vestimenta restrita aos políticos, né? Mas da Grécia para Roma nós vemos uma evolução e um investimento aí das roupas como demonstração de poder. O gosto pela novidade é marca do Renascimento, quando as navegações comerciais levam produtos de outras regiões para a Europa. Nessa época, a gola bordada e engomada identifica os ricos e poderosos. O barroco e o rococó destacam o luxo das cortes com saias armadas, babados e penteados enormes. Durante o período barroco e rococó, a diferença entre a roupa dos aristocratas e a roupa do povo era gritante. A gente nota que existe uma inspiração do desenho da roupa aristocrática na roupa do povo. Só que essa inspiração ela é transposta para uma roupa mais racional. Mas isso vai ser em tecido muito mais simples, então tecidos rústicos, um linho rústico e poucas cores. A cor realmente ela é muito mais restrita para os mais pobres. A partir de 1780, a Revolução Industrial coloca o tear mecânico nas tecelagens e acelera a indústria têxtil. No período neoclássico, o estilo império busca a simplicidade greco-romana. As saias murcham, a cintura fica abaixo do busto, o caimento é livre. Na Belle Époque, o espartilho aperta a cintura e valoriza a forma de ampulheta. Com o século XX, as mulheres reivindicam direitos iguais aos dos homens. Trabalhar, votar e participar da sociedade. A conquista de alguns direitos influencia a moda, que pede trajes mais práticos. Sai o espartilho, entra a roupa leve, solta e curta até os joelhos. A Segunda Guerra Mundial atinge a indústria têxtil. As roupas levam menos tecido, as cores são mais sóbrias. O glamour retorna nos anos 50. Ao mesmo tempo, chega para ficar a calça jeans. A minissaia e o vestido tubinho viram símbolo dos anos 60. A moda hippie, a túnica e a calça boca de sino marcam a década de 70. Nos anos seguintes, a mulher conquista postos de comando. Os terninhos invadem o figurino com grandes ombreiras. De lá para cá, a moda mistura e reinventa estilos. E nunca para. Olhar a história da moda é olhar como os seres humanos modificaram a sua maneira de viver e os seus valores. A gente vai assistir essas mudanças sociais muitas vezes pela mudança nas roupas. A tesoura já existia há 1500 anos antes de Cristo no Egito. No ano 100, os romanos desenvolveram um modelo que permanece até hoje, o de lâminas cruzadas. Os tecidos também surgiram há muito tempo. A história da moda, ela está totalmente ligada e dependente também da evolução dos tecidos. Os primeiros teares, eles surgem quando surgem as primeiras cidades. Os tecidos mais antigos são o linho, a lã e a seda. A lã surgiu com os povos nômades, grupos que viviam mudando de lugar em busca de comida e pastagem para seus carneiros e ovelhas. Fazer lã a partir da tosquia do pelo desses animais também era comum na Mesopotâmia, hoje o Iraque. A gente vê a lã
numa configuração de casacos, de blusas, sempre relacionado ao inverno, a característica de aquecer bastante o corpo. Considerado fio nobre, o linho também era usado para embalsamar os faraós no Egito Antigo. Foi levado para a Europa pelos fenícios. É considerado um fio nobre pela beleza, pela maleabilidade, por ser um tecido então macio, muito leve, que deixa o corpo respirar. A vestimenta do egípcio antigo toda ela era permeada pelo linho e os egípcios exportavam também o linho. Eles já na antiguidade exportavam não só os cereais, como também o linho para a Europa. Na China, a seda era tecida 1000 anos antes de Cristo. Graças às rotas de navegação comercial entre Oriente e Ocidente, chegou à Europa e encantou. Tanto que o trajeto de 7.000 quilômetros entre a China e Roma passou a ser chamado de Rota da Seda. A seda, ela está sempre utilizada numa vestimenta mais fina, mais refinada, vestidos de noite, vestidos de festa. Então, a seda, ela tem na sua linguagem, a gente encontra muito mais a seda nesse contexto de roupas mais finas, mais delicadas, né? A ocupação de cortador entra no mercado de trabalho após a Segunda Guerra Mundial, quando os ateliês de alta costura aderem à moda prêt-à-porter, que significa moda pronta para vestir. A roupa pronta, a roupa padronizada, em tamanhos padronizados. Isso acompanha uma mudança da sociedade também. A sociedade vai ficar cada vez mais casual. Então, uma elegância que era característica da alta costura nos anos 50, começa a se alterar. Não é que não exista elegância, mas o conceito de elegância se altera. E essa roupa feita em maior quantidade vai gerar uma demanda de profissionais altamente especializados. E entre eles o cortador. Hoje, o cortador é fundamental nas confecções. Ele recebe os moldes da equipe de modelagem, faz o encaixe, o corte do tecido, a separação e encaminha as peças cortadas para a costura. Normalmente o cortador, ele também é um infestador. Ele precisa saber preparar muito bem o infesto, que é o empilhamento do tecido, para quando se faz o corte poder cortar várias peças ao mesmo tempo. Precisa fazer exatamente o encaixe. Ele procura aprender as diversas formas de corte que existem. Há 2 tipos de corte. O manual, feito com tesouras, é indicado para pequenos volumes de peças. Técnica muito usada nas pequenas oficinas de costura ou na preparação da peça piloto, que é a peça teste, nas grandes confecções. Já o corte mecanizado, para grandes quantidades de peças, é feito com máquinas cortadoras. Quem está cortando tem que prestar atenção em algumas coisas. A primeira delas é se o encaixe do molde está correto. Porque se o encaixe estiver errado, você gera um desperdício muito grande em todo o tecido. A segunda coisa é a posição do fio. Todo tecido tem uma direção que vai determinar o caimento da peça. Uma terceira coisa que precisa sempre prestar atenção é se o tecido tem estampa e qual a direção da estampa. Então, se, por exemplo, faz de conta que é um tecido de urso, se o urso não está de ponta cabeça no meu corte. A importância de um bom corte também está atrelado à identificação da modelagem. A modelagem tem que estar muito bem explicada. A partir do momento que o cortador tem essa consciência de respeitar toda a identificação no molde, com certeza o produto final fica exatamente como foi idealizado. A indústria têxtil está sempre pesquisando e lançando novos tecidos. É muito importante conhecer os tipos de tecidos, porque cada um se comporta de uma maneira completamente diferente. Os tecidos mais difíceis para cortar é o tecido que dança muito, que mexe muito. É o tipo seda, cetim, chiffon. O jeans, o algodão, a tricoline e a sarja são os mais fáceis de se trabalhar. Dentro de uma confecção, o caminho para exercer a ocupação de cortador pode começar na máquina de infesto ou na separação das peças cortadas. Trabalhando como um infestador, aos poucos, então, ele vai começar a trabalhar nas máquinas para depois começar, aos poucos, trabalhar como cortador. Mas como cortador, primeiro começa com infesto.
Eu não fiz curso, eu aprendi tudo vendo a cortadeira cortando. Eu era ajudante. Fui pegando na máquina, fui cortando. Assim, no primeiro corte que eu fui fazer, eu demorei quase 7 horas de relógio. Mas é uma profissão boa, é uma profissão que a gente faz com prazer. O profissional do corte é um profissional que tem boas chances de crescimento dentro da empresa. Porque ele pode trabalhar com infesto e corte, ele pode trabalhar com encaixe e festo e corte, se ele também aprender a fazer o trabalho de encaixe, que às vezes é manual, às vezes é através de softwares. Então ele pode também precisar fazer cursos depois. O interesse pela inovação e informação também conta muitos pontos para o cortador. Tendência, as cores, os tipos de tecidos. Muitas vezes mudam os nomes dos tecidos, revistas de moda, informações, lê muito sobre moda, para estar atualizado com tudo isso. O mercado para o cortador é maior nas grandes confecções. É um trabalho bastante valorizado. Existe o piso, né, da categoria, que é R$1.036 e pode chegar até R$3.000. Agora, isso depende muito de empresa para empresa, do tamanho da empresa, do volume de trabalho, do tipo de tecido que se trabalha, né? Eu estive vendo na internet e tem muitas empresas que estão dando oportunidade às pessoas que querem começar. A maioria deles são diretamente empregados com carga horária, vamos dizer, no mínimo de 8 horas por dia. E como é o contrato do cortador freelancer? Tem 2 maneiras de contratar o freelancer. Ou você paga por dia, ou você faz empreitada. Então você apresenta para ele, eu preciso desses 3 ou 4 cortes prontos, e ele vai cobrar um valor por corte. Você sendo freelancer, você faz o seu salário. Você trabalha mais, vai trabalhar sábado, domingo, você ganha mais. Um bom caminho para o trabalhador autônomo é ser um microempreendedor individual. Ele pode acessar o Portal do Empreendedor, www.portaldoempreendedor.gov.br. Lá está contido todas as informações, o que ele pode e o que ele não pode. Principais benefícios: emissão de nota fiscal, abrir o seu negócio dentro da sua residência, se a sua atividade for permitida, até conseguir créditos como pessoa jurídica. Além disso, benefícios previdenciários. Você já pensou em ter uma aposentadoria? A partir de hoje ele pode se formalizar, abrir seu negócio e ter acesso a esses benefícios previdenciários. A indústria da moda está entre as mais sólidas que existem. Enquanto existir a vontade de vestir uma roupa nova, sempre terá uma grande confecção ou oficina de costura esperando por um bom profissional. Eu, particularmente, adoro a minha profissão. Eu adoro trabalhar com corte, com desenvolvimento, a leitura dos moldes. Então, a minha função é uma coisa que eu gosto. Eu faço porque eu gosto mesmo. Como já sabemos, a moda nunca para. Então, prepare-se e boa sorte!